tarde, minhas amigas aqui do meu canal. Vou gravar um vídeo falando a minha história com o meu esposo. Já falei do sonho que eu tive com ele. Já falei com o sonho que eu tive com ele. Então, eu agora quero falar sobre a trajetória da doença, tudo como que começou, tudo como foi. Minhas amigas, meu marido nunca teve nada a não ser uma febre e um frio que vinha sem a gente entender. Foi isso. Mas o meu marido era aquele que não gostava de procurar médico. Na época, eu fazia um curso em São Paulo. Estava fazendo um curso em São Paulo. Então, eu viajava de cada 15 dias, eu viajava para São Paulo. Quando chegou em agosto, eu já estava terminando o curso, que o curso terminaria em dezembro. Cheguei até não terminar, terminei bem anos depois, que eu fui lá e terminei, porque faltava pouco, então era só fazer uma prova. E eu cheguei, ele foi me buscar na rodoviária. Aí ele tinha falado para mim, já tinha me avisado, tinha ligado na casa da minha irmã, porque naquela época não se tinha celular, era muito difícil, né? Então ele ligou na casa da minha irmã, falou que não estava muito bem. Aí a hora que eu cheguei na rodoviária, ele me disse que estava com um furúnculo na virilha. Que aí tudo bem, né? Beleza, ele estava mancando, ainda fiz brincadeira na rodoviária com ele, tudo. E viemos para casa, aí eu falei para ele, né? Ele me mostrou tudo. Aí eu falei, tá bom de furar. Ele falou, não, eu vou rasgar sábado. Isso era na quinta-feira. Então, tudo bem. Aí na sexta eu acabei de fazer o serviço da minha casa, fui na cidade, comprei 2 pijamas para ele, que foi um motivo de piada, porque todo mundo que ele conhecia, que via, ele falava que eu ia querer ver ele direto no hospital. Eu falei, não é por isso. Sim, porque eu não quero ver o meu maridão mostrando as suas gordurinhas. Eu falei desse jeito para ele. Fomos para Santa Casa, porque ele tinha que se internar de manhã. Ele reclamou muito, porque ele era muito reclamão e ele comia bastante. Queria comer, não podia. Aí, mal eu sabia, minhas queridas, que ali estava começando a minha tortura. Mal eu estava sabendo. A cirurgia dele estava marcada para as 4 da tarde. Então, descemos para o centro cirúrgico. Ele não queria descer de cadeira de roda. Nada disso ele não queria. Aí a enfermeira falou, não pode descer, porque senão depois nós é chamada a atenção lá embaixo. Porque como você está com soro, tudo, você tem que descer. Aí, tudo bem, descemos. Eu fiquei sentada lá na sala de espera, né? Porque o médico, o doutor Kioshi, falou para mim que era 40 minutos só a cirurgia. Ele entrou 4 horas, deu 5 horas, meu marido não saiu. Deu 6 horas, meu marido não saiu. Deu 7 horas, meu marido não saiu. Deu 8 horas, meu marido não saiu. Eu já estava desesperada, porque ninguém saía daquela sala de cirurgia para me dizer nada. Bom, aí eu liguei para um cunhado, né, um irmão dele mais velho. Aí veio ele e a esposa para ficar comigo. Ainda demorou mais 1 hora. Era 9h20, mais de 1 hora. Depois que ele chegou para o meu esposo sair do centro cirúrgico. Sair não, o médico veio falar conosco. Ele chegou e perguntou quem era a esposa dele, né? Eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho boas notícias. Nossa, naquela hora faltou o chão pelos meus pés, eu cheguei até a sentar. Aí ele pegou e falou para mim, ele falou, olha, a gente já mandou para biópsia, que ele tem, esse furúnculo que ele tem é uma coisa muito, falou o nome, né,
que eu não vou falar aqui, porque o YouTube tem umas diretrizes que a gente não pode estar falando certos nomes, então eu vou evitar de falar esse nome. Aí ele falou assim, já colhemos material para biópsia, já está marcada uma consulta para ele em Barretos. Nossa, quando ele falou em Barretos, eu já, na hora, né, já sabia o que era. Aí o meu cunhado ainda... Meu marido, quando meu marido saiu do hospital não, saiu do centro cirúrgico, subiu para o quarto, ainda estava sonolento por causa da cirurgia, a cirurgia demorou muito tempo, ia tomar uma determinada anestesia, tomou outra, porque aí ele tomou a RAC mesmo, ele veio acordar, já era umas 2 horas da manhã, aí ele perguntou, mas o que aconteceu? Aí eu não queria falar nada, só estava eu e ele no hospital, eu não quis falar nada, porque eu também não tinha nem noção. Sabe que quando você está sem chão, eu estava sem chão, minhas amigas, sem chão. Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, amanhã você conversa com o Dr. Kiyoshi, porque ele não me falou nada, menti, né? Falei, ele não me falou nada. Ele falou, tá bom. Não dormiu a noite inteira, porque doeu a noite inteira. Aí ele queria tomar remédio, não podia, porque os remédios já ficam pré-escrito lá, né? Então ele não podia tomar remédio. Aí ele pegou e falou assim pra mim, eu quero ir embora. Eu falei assim, só a hora que ele passar, isso era 5 horas da manhã. Aí eu falei, eu não posso. Aí ele falou assim, me leva no banheiro para tomar banho. Falei, não, porque tem curativo e pode molhar, então tem que ser o enfermeiro. Ele falou para mim, acha, Deus me livre, você tá doida. Que homem vai dar banho em mim? Aí eu peguei e falei assim, não é banho, ele vai pôr você no banheiro, vai, certo, tampar onde está o curativo para não molhar. Ele tomou banho, aí o Dr. Kiyoshi chegou, ainda ele riu, porque aí eu dei outro pijama limpo para ele trocar, né? Aí o Dr. Kiyoshi falou para ele, você não vai sair daqui hoje não, Badão, porque você vai tomar uns remédios, você não vai sair daqui hoje não, no domingo, né, que era no domingo. Não, eu quero ir para casa. Nós saímos na segunda-feira. Ele ficou o domingo todo, eu fiquei o domingo inteiro no hospital com ele. E ele ficou tomando medicamento, tudo. Aí o Dr. Kiyoshi conversou com ele. Olha, ele aceitou numa boa. Eu nunca... Bom, meu marido é espírita, era espírita. Então, meu marido aceitou a morte. Nossa, não posso falar essa palavra. Perdão, eu não sei cortar, vai ficar. Meu esposo aceitou isso na maior tranquilidade. Não teve, assim, sabe, esse negócio de só comigo, o que eu fiz, por que Deus está fazendo isso comigo? Não. E ele não permitiu eu falar também. Aí, bom, foi, né? Veio para casa, ele, passado 3 dias que o médico tinha dado de atestado, ele voltou ao trabalho. Aí, como ele trabalhava no setor público aqui, né? Aí ele deixou tudo arrumado, porque ele falou assim, bom, agora eu vou fazer uma cirurgia lá em Barretos, eu vou entrar de licença, né? Então eu vou ficar vários tempos, ele deixou a sessão dele, onde ele era encarregado, ele deixou tudo arrumado, ele trabalhava na parte administrativa da prefeitura. E aí chegou no dia 15, fomos para Barretos. Já passamos pela consulta e já ficamos internados. Meu cunhado veio embora e eu fiquei com ele. Ele já ficou internado porque no outro dia de manhã ele ia fazer cirurgia. Fez a cirurgia, correu tudo bem, correu tudo normal. Só que normal para mim, né? Normal para mim, bem falado, né? Normal para mim. Aí eu peguei, a hora que ele disse, lá é assim, se você está num quarto e o paciente sobe para fazer uma cirurgia, para fazer qualquer procedimento, você tem que sair do quarto, você tem que juntar suas tralhas, meu filho, e ficar lá na sala de espera. Aí eu tinha juntado tudo e eu estava sozinha num quarto. E depois, quando ele voltou, eu fui ficar com outra pessoa, que tinha sido
feita cirurgia também, uma cirurgia também. A cama era um sofá, sabe esse sofá de consultório? Para duas dormir. Só que a menina era muito legal, muito boa. Nossa, sabe, foi assim, vamos dizer, eu encontrei pessoas boas, que me acolheu bem, que me ensinou a lidar com aquilo que eu não estava sabendo, porque até aí minha cabeça estava um turbilhão. Aí como ela já estava nesse trajeto há muito tempo, aí nós ficamos nesse quarto, tudo. Aí no outro dia, ele passou no médico, tudo, descendo de novo. Aí ele falou assim, agora ele vai tomar a químio. Ele vai tomar uma químio. Aí ele pegou e me chamou para conversar. Aí ele falou assim, olha, dona Márcia, nós não fizemos cirurgia. Nós aí fazer a químio, nós só abriu, viu que não daria para fazer a cirurgia. Então nós vamos fazer 3 sessões de químio para ver se reduz, né? Reduz para ficar mais fácil. Tudo bem. Aí ele fez a cirurgia no dia 17, porque já tinha passado um dia. Não, ele tomou, começou a tomar a quimioterapia no dia 17, 18 e 19. Era 3 dias. No dia 19 ele desmaiou. Então, quer dizer, aquele ciclo não valeu. Porque quando acontece qualquer coisa, intercorrência nesse intermeio, a quimio não vale. Aí teve que esperar mais uns dias. Aí o médico falou, eu vou dar alta para ele, mas eu não queria que vocês saíssem aqui de Barretos. Aí eu peguei e falei assim, bom, então ele vai ter que ficar aqui no hospital até eu ir procurar um lugar, porque eu não conheço nada aqui. Aí eu achei uma pousada maravilhosa de uma brasileira e uma japonesa. Pensa numas pessoas boas, porque lá elas chegava gente de vários lugares. Pensa numas pessoas maravilhosas. Foi essas pessoas que me acolheu. E nós ficamos num quarto, ficamos dia 19, né, que terminou a químio, aí nós ficamos dia 20, dia 21, dia 22, dia 23 de setembro. Ele ia começar a tomar outra químio no dia 24. Só que nesse intervalo ele fez uma ressonância. Aí o médico falou assim, ele não vai tomar aquelas químio que ele tomou, ele vai tomar uma químio vermelha. Só que você não vai poder ficar com ele. Ele vai ficar num quarto isolado, porque essa químio é só para ele. Tudo bem. Aí ele não se conformava de ficar num quarto daquele fechado, sem ninguém entrar, só entrava médico vestido com aqueles coisas, sabe? Aqueles capote, ele não se conformava. Porque eu não podia ficar lá dentro. Mesmo, aí ele queria que eu vestisse aqueles capotes também e entrasse lá dentro. Ele tomou 24 horas, aquela vacina, é uma químio vermelha. Ele tomou 24 horas aquela vacina. Saiu de lá de dentro bem, voltamos pro quarto. Isso no dia 25, ele voltou pro quarto, porque foi no dia 24, né? No dia 25 ele voltou pro quarto. Aí, quando foi no dia 27, ele ia fazer um exame para ver se tinha reduzido. Tinha tido uma redução. Por incrível que pareça, sim, teve. Aí ele fez outra cirurgia. Abriu de novo. Aí só que o médico falou para mim, agora ele corre um grande risco do corte. Abrir. Ficamos lá, né? Fez a cirurgia, o médico deu alta. Passado 3 dias, o médico deu alta, mandou nós ir para casa. A ambulância foi buscar. Já no finzinho de setembro, nós viemos para casa. Aí ele ficou aqui
Nós ia voltar no dia 14, porque no dia 15 nós ia ficar nessa pensão. E no dia 15 ele tinha consulta com o doutor Linei de manhã para ver como que tava. Aí tava vazando, aí vinha enfermeiro para fazer curativo aqui em casa, tudo. Foi uma coisa que eu não posso falar assim, que eu tive problema, não, porque o meu marido aceitou isso. Sabe, todo mundo falava, Senhor, como que pode aceitar numa boa uma pessoa tão ativa, tão... Eu nunca ouvi o meu marido reclamar de dor. Aí, quando foi no dia 14 de outubro, voltamos para Barretos. No dia 15 ele ia fazer a cirurgia. Aí ele fez a cirurgia, desceu pro quarto novamente, foi pro quarto novamente, ficou. Aí no dia 18 ele teve alta. Dia 18 de outubro foi o dia mais triste da minha vida, que eu não desejo ninguém passar. Porque quando nós subimos pro consultório, o médico pegou e falou assim para mim assim, olha, dona Márcia, nós só abriu. Em vez de reduzir, ele aumentou. E a pior notícia que eu tenho a dar para a senhora, ele tá com grau 4, então ele tá no final. Então vai ser, Deus, nós somos médicos, mas Deus é os médicos dos médicos. Ele respondeu desse jeito para mim, porque eles lá são muito assim, sabe, muito delicado para falar com a gente. Aí ele foi para a sala de curativo, a ambulância já estava esperando para trazer nós embora, só que eu vim com essa. Aí ele falou assim, a hora que ele conversou comigo, ele abriu o computador e mostrou para mim, tava que nem um couve-flor. Aí ele pegou e falou assim, olha, dona Márcia, o que eu tenho para dizer para você é muito sério. Teu marido tem de 5 a 8 meses, talvez ele não dure 5 meses de vida. E eu com aquilo na cabeça, eu falei, gente, como que eu vou chegar em casa e vou contar para filho, para irmão, para mãe, para pai, para todo mundo, para amigos, para o emprego onde ele trabalhava, o que eu vou fazer? Eu fiquei durante 3 dias, porque ele estava bom, ele estava andando, tudo. Só que depois a perna foi inchando de uma tal maneira, mas de uma tal maneira. Meu filho não tinha dado presente do Dia dos Pais. Meu filho comprou uma cadeira grande para ele, porque ele não cabia nas poltronas. Aí meu filho comprou uma cadeira que até depois eu tinha vontade de pôr fogo. Aí depois até ficou pro meu sogro. Não, minto. Meu filho ia comprar cadeira. E meu sogro falou, não, eu ganhei uma no Dia dos Pais. Trouxeram a cadeira do meu sogro para cá. Porque meu filho ia na loja para comprar uma para ele. Porque são tanta coisa que a gente esquece, detalhes, são 15 anos, né, minhas amigas. E aí, ficou aqui, eles tinham consulta marcada depois só em novembro. E aquele corte vazando. Aí o médico passou um curativo que é importado, um curativo importado. Demorou esse curativo vir. Colocava um de manhã e uma à noite. Eu nunca cheguei a ver, gente. Porque eu não tinha coragem. Por uma que eu começava a chorar. E aí o Antônio falava assim para mim, eu falava assim, tá secando? Ele falava não. Toda vez que eu falava, ele falava não. Porque o médico falava assim, isso vai secar essa secreção que tá saindo, esse líquido que tá saindo.
Eu sei que esse curativo era caríssimo, 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 caríssimo mesmo. Que se fosse por nós comprar, nós não ia conseguir nunca. Eu não ia conseguir, só que ele conseguiu pela justiça. Veio esse curativo. Aí quando nós fomos para Barretos de novo, que ele foi fazer, aí ele não foi mais para fazer cirurgia. Então ele só foi passar no retorno do médico. Para o médico passar, se ele já tivesse sentindo dor, passar algum remédio, tudo. Mas meu marido não sentia dor, meu marido sentiu dor em dezembro. Começou a sentir dor em dezembro. Novembro inteirinho ele passou bem. Ele ainda fez alguma coisa em artesanato, sentou ali fora, fez. Aí quando, nessa vez que nós fomos, eles colocaram um dreno. E nesse dreno veio um potinho. Junto com o dreno veio um potinho. Então, aquilo enchia, eu tinha que ver o tanto que deu, porque vinha as medidas certinhas. Eu tinha que medir aquilo lá, descartar no banheiro e pôr num caderno. Porque no dia que nós voltássemos, eu tinha que levar aquilo lá para ver. Só que eu só via se eu marcasse uma quantia de manhã, à tarde, eu marcava uma maior. Então eu via que estava aumentando. Só que eu falava para ele que estava diminuindo. Aí, resultado, quando foi um dia, ele falou assim para mim: ai, Márcia, eu não quero que ninguém mais venha aqui. Eu tô me sentindo espionado. Então, só os enfermeiros. Falei, mas como que eu vou falar para o teu irmão não vir aqui? E só vinha um irmão, a família não. Nem as irmãs, nem os outros irmãos, ninguém. Ninguém, nem parente, de um monte de prima aqui. Ninguém. Sabe, ele foi daqueles que ajudava a pessoa a entrar lá na prefeitura, tudo. Arrumava para todo mundo. Eu só tive visita de um amigo dele chamado Olavinho. Esse Olavinho foi muito bom para mim. Porque ele vinha todo dia. E ele só aceitou a visita de um amigo chamado Carlos, que trabalhava acho que junto com ele. Esse Carlos, de vez em quando, ele aparecia aqui, mas era muito raro. E quando foi no fim de novembro, tinha outra consulta, aí fizeram outra ressonância. Só que nós somos só para consulta, nós já não ficamos mais internados em Barretos. Só foi para consulta. Aí ele veio, aí ficou dezembro, ele sofrendo com aquela dor. Aí começou as dores. Aí o médico receitou Tramol. Quando nós voltamos em dezembro, dia 16 de dezembro, nós voltamos de novo. Aí o médico passou a morfina para tomar. Dia 22 de dezembro, eu fazia aniversário. Aí minha cunhada veio aqui, uma comadre veio aqui. Teve uma época que o meu casamento não estava bom. Então nós cogitamos aquela hipótese de se separar. Aí a minha cunhada virou para mim com o meu marido morrendo no quarto ao lado. Eu não tinha nem condições de falar com ela. Aí ela pegou e falou assim para mim: tá vendo? Se você tivesse largado dele, você não estaria sofrendo hoje. Em vez de me agradecer, aquilo foi um baque foi um tapa na minha cara. Em vez de falar: nossa, ainda bem que vocês não se separou, Deus ajudou com o casamento de vocês, vocês conseguiram se reconciliar, tudo. Certo. Quando foi no dia 20, no dia 22, hora que eu entrei no quarto, todo mundo foi embora e eu entrei no quarto. Aí ele falou assim para mim assim: Márcia, tem cobra na parede.
Mas o médico já tinha me alertado sobre isso, que ele ia começar a ter alucinações. Tem cobra na parede. E eu peguei e falei para ele, falei, não, não tem não. Mas o médico falou, mesmo que você não vê, você finge que vê, porque aí vai acalmar. Aí eu falei, ai, cobra aqui, vou matar, porque não quero ser mordida de cobra não em você. Aí eu peguei e dei um tramol para ele dormiu. Aquela noite foi uma das piores noites da minha vida. Eu tenho um Rolls, quem viu o tour da minha casa, eu tenho um Rolls. Agora, você imagina um homem de 1,82 m com 120 quilos. Ele estava com 120 quilos. Com o enxume que ele estava, ele me caiu nesse hall, porque ele levantou sozinho para ir no banheiro. Ele não levantava sozinho. Ele levantou para ir no banheiro e ele caiu. Olha, esse tamanhozinho de mulher que você está vendo aqui, eu catei o meu esposo e coloquei na cama. Vocês acreditam que Deus me deu essa força de colocar meu esposo na cama? E ele falou assim, que eu queria fazer xixi, eu não tô querendo mais fazer xixi aqui na cama. Eu falei, não, mas você não pode. Aí ele começou a chorar, ele falou, comecei a dar trabalho, eu não quero dar trabalho. E aí começou o nosso sofrimento. Aí no outro dia meu filho veio, aí eu falei para ele o que estava acontecendo. Aí meu filho ficou o dia inteiro aqui. No dia 24 também. Aí depois tinha o algo Natal na casa da minha cunhada. Aí, meu cachorrinho, tá? Tinha o Natal na casa da minha cunhada. Então eu fui lá só para levar os presentes das crianças que eu fiz as coisas aqui em casa para levar para lá, porque como o Cristiano estava indo para lá para comer, então eu fiz tudo pro Cristiano comer, para eles comer lá até e eu também, né? Só que eu voltei, sabe? Você não consegue ficar. Aí eu peguei e vim embora porque ele não quis ir, porque ele não estava aguentando ficar sentado, as pernas estavam muito pesadas, porque as pernas inchou muito. Aí eu peguei e vim embora. Fiquei aqui. E esse é a maior dor que eu carrego na minha vida. Porque ele esperava os irmãos dele, a mãe dele, o pai dele vir aqui passar o Natal com eles. Ele falou assim pra mim assim, que horas que é, Marcia? Eu falei, 5 para meia-noite. Aí ele falou assim, a hora que todo mundo todo mundo se cumprimentar, eles vêm tudo pra cá. Aí na hora, quando passou meia hora, ninguém apareceu, nem o filho, nem ligar, não ligou. Eu peguei e dei um tramol pra ele, porque eu sabia que ele ia dormir. Aí ele acordou no outro dia de manhã. Eu chorei aquela noite inteirinha, porque eu fiquei sem comer. Eu tomei leite com pão. Eu tinha feito um monte de coisa, tinha mandado lá pra casa da minha cunhada. Eu tomei leite com pão e chorei o resto da noite inteira. Quando eu levantei de manhã, daí um pouco apareceu uma pessoa aqui em casa me trazendo aquele monte de coisa, de resto. Meu marido, na hora que tocou o interfone, e meu marido pegou e falou assim pra mim assim, quem é? E eu falei assim, eu não sei, vou lá ver. Aí foi essa pessoa trazendo as coisas, né? Aí quando colocou aqui em cima da mesa, ele olhou, sabe, tudo murcho, aquelas coisas tudo, sabe? Ele pegou uma sacola, ele foi onde eu guardo sacolinha, ele pegou duas sacolas, ele jogou tudo no lixo. Um refrigerante que tinha vindo, ele foi lá na pia, abriu e jogou dentro da pia. E falou assim pra mim assim, Márcia, tem fubá? Eu falei, tem. Tem carne moída? Eu falei, tem. Aí ele falou assim, então faz uma sopinha pra mim que eu tô com vontade de comer. Foi o último dia que o meu marido comeu até o dia 31 de janeiro.
Quando foi, aí ele passou dia 25, dia 26, ninguém apareceu aqui. Quando foi no dia 27, tinha uns parentes dele de Tabapuã. Aí vieram, ficaram 16 minutos na minha casa. 16 minutos. Eles mal entraram no quarto, porque ele não estava conseguindo levantar mais. Mal entraram no quarto. Mas só veio uma sobrinha, esse pessoal lá de Tabapuã, só. Acho que ela veio porque veio trazer. Mas ficaram aqui 16 minutos, porque eu marquei, eu tive coragem de marcar. Marquei 16 minutos. Sentaram ali no chão, ali da varanda, conversaram um pouquinho e foram embora. Quando aí foi dia 28, dia 29, dia 30, aí dia 31, dia de ano novo. Aí eu já tinha falado, não, eu não vou para casa de ninguém. Então, o que eu tiver que fazer alguma coisinha, eu vou fazer aqui. Meu filho ia para casa do sogro, da sogra, né? Porque, como sempre foi, o Natal passava comigo, o Ano Novo com a sogra, com a mãe da minha cunhada, da minha nora. Aí eles foram para lá, passou aqui, foram para lá. Mãe, mas você não quer ir? Vamos, eu tento, eu converso com o pai, eu tento levar ele. Eu falei, não adianta, querida, ele não vai de jeito nenhum. Aí, quando foi de madrugada, meu marido ficou tão ruim, que eu precisei chamar uma ambulância para levar ele para Santa Casa. Meu marido estava tendo alucinação, assim que eu não conseguia. Aí eu chamei uma ambulância. Aí o moço da ambulância chegou aqui, eu tenho um corredor, meu corredor não é largo. Aí o moço pegou e falou assim, nossa, é tão duro ver, né, uma pessoa assim, eu tô com um amigo que tá doente, eu não tenho coragem de ver ele, porque se eu for ver, eu morro. Porque ele é muito meu amigo. Ele é muito meu amigo, ele ajuda a gente muito, tudo que a gente precisa na prefeitura, ele tá sempre ali para ajudar. Eu fui e falei para ele, quem é? Nossa, mais gente da prefeitura doente nesse... Aí ele pegou e falou assim, o Vandão, quase caí de costa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, ele é meu esposo. O moço sentou aqui no corredor, não conseguia levantar. Aí ele falou assim, para mim assim, dona Márcia, chama o bombeiro, porque eu não tenho condições de fazer nada. Aí ele mesmo chamou o bombeiro e o bombeiro chegou. Fomos pro hospital, chegou lá. Ele foi atendido, ficamos na sala de espera, daí um pouco meu filho chegou, aí meu filho tomou conta de tudo. Aí depois viemos para casa, né? De manhã viemos para casa, aí ele veio bem medicado, né? Viemos para casa. Ele ficou dia 1º, dia 2, dia 3. Quando foi no dia 4, ele estava muito ruim. Eu falei, amor, você quer ir para Barretos? Ele falou, quero. Aí eu chamei a ambulância, aí conversei com, acho que era o moço que cuidava, né, das ambulâncias, chamava Mazinho, chamei ele, falei para ele, liguei pro meu cunhado falou, eu não vou poder ir. Aí eu peguei e ele falou, não, eu quero que você vá porque eu quero que você converse com o médico. Porque até aí nunca ninguém tinha engolido, que o meu marido tinha 5 a 8 meses de vida. Ninguém tocava no assunto. Ninguém tocava. Só que eu vi as pessoas olharem em mim, sabe, com aquele receio, com aquela cara assim que eu estava me mentindo. E eu não estava mentindo. Aí eu peguei e falei para ele, eu quero que você vá, porque eu quero que você converse com o doutor Luciano, que é um dos oncologistas, e a outra médica que eu não sei o nome, e o doutor Elinei. Eu quero que você converse com eles. Ah, eu não quero.
Não, você vai, porque você estava comigo desde o começo. Então, eu quero que você seja firme nessa hora também. Aí ele pegou e, graças a Deus, ele foi. Olha, pensa numa pessoa que saiu quase morta de dentro do consultório, porque aí o médico contou tudo para ele, o que estava acontecendo. Aí nós viemos embora, naquele mesmo dia ele consultou e viemos embora, no mesmo dia, porque foi até na ambulância, meu cunhado foi junto, viemos embora no mesmo dia. Só que daí 2 dias voltamos de novo. Só que aí foi para não voltar mais. No dia 5 de janeiro, voltamos de noite, foi para não voltar mais. Porque aí já desceu pro São Judas Tadeu e lá ele só foi assim, sabe, piorando, 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 piorando. Mas ele já não conversava mais, ele já não levantava mais, tomava banho na cama. Eu não podia sair de perto, ele ficava a noite inteira segurado na minha mão. A noite inteira segurado na minha mão. Depois, um dia eu peguei e falei pro enfermeiro, falei, eu já não aguento mais ficar de pé, porque a cadeira fica longe. Aí ele falou assim, olha, eu vou conversar com o doutor Leonardo para nós virar a cama dele, para você ficar do outro lado e nós vamos trazer um tablado que nós fizemos com um paciente aqui, porque estava acontecendo a mesma coisa. Aí eles trouxeram um tablado e puseram a cadeira em cima. Foi onde eu fiquei sentada e fiquei no rumo dele. Então dava a impressão que eu estava deitada com ele, porque ele queria que eu deitasse na cama com ele. E não podia. E ali nós ficamos, e eu não soltava tudo, coisa dele. E nisso, você pensa que eu tive uma pessoa para trocar um dia, da família dele, para trocar um dia comigo, para ficar lá comigo? Não. Os dias que trocaram comigo foi o meu filho. Porque na quarta-feira, porque meu marido morreu no sábado, na quarta-feira eu liguei, Cristiano, pelo amor de Deus, vem pra cá que o teu pai vai morrer e eu vou estar aqui sozinha. Então vem pra cá. Aí ele trabalhava na época em Santa Catarina, ele falou assim, olha, amanhã eu vou adiantar uns negócios aqui que eu tenho para adiantar hoje e amanhã eu tô viajando. Aí ele chegou na quarta-feira, aí ele já ficou lá. Aí ele falou assim, mãe, só que eu vou ter que ir em casa, né? Porque eu tenho que pegar roupa, eu tô com as roupas sujas, então eu tenho que pegar roupa para ficar aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, aí ele falou, eu vou de ônibus e volto de carro. Aí ele veio aqui e voltou ainda. Eu falei pra minha nora, eu falei, vai lá, Daniela, pega umas roupas pra mim, né? Porque eu tô com pouca roupa aqui, pega umas roupas pra mim. Aí ela veio aqui, pegou as roupas e levou. E aí o doutor Leonardo falava, né, que era para levar os parentes, que ele tinha muita vontade de ver o pai, de ver a mãe. E ninguém levava porque os pais do meu marido eram idosos. Só que o médico falou, idoso não tem nada a ver, porque se eles estão andando, eles podem vir aqui ver o pai. Tudo bem. Mas ninguém foi. Aí quando chegou na sexta-feira, o médico, aí o meu cunhado foi na sexta-feira lá. Ele falou assim, a minha filha descobriu um médico na Califórnia que cura. Aí o médico falou, ele não dá conta de ir daqui a Olímpia. E se vocês tirarem ele daqui, vocês se assumem, porque eu não vou assinar o testado. E garanto que médico nenhum daqui vai assinar. Vocês vão gastar muito mais. Aí ele falou assim, e outra, quem internou ele aqui foi a esposa, é só com a ordem dela. A gente não passa pela ordem dela. Aí o meu cunhado deu uma de, sabe assim, não, ela vai aceitar. Eu falei, não vou aceitar, daqui não vai tirar. Isso na sexta-feira. Aí ele pegou e falou assim,
dá a impressão que ele está esperando ver alguém. Aí meu filho falou assim, eu posso trazer os meus filhos, meu neto, na época tinha fazer 9 anos, e a minha netinha tinha 5 anos. Posso trazer meus netos? Ele falou, pode, você deve. Ele ligou, imediatamente ele ligou para minha nora. Minha nora nunca dirigiu na estrada e arrumou um motorista para levar, não sei se, eu não lembro quem foi um vizinho dela. Foi levar ela, ele viu ainda ele, olha, foi as últimas vezes que ele conversou. Aí ele falou assim, pô, porque eu não conseguia comer nada lá, nada. A única coisa que eu comia quando alguém saía, porque eu tive uma amiga lá, chamada Dalva, que ela estava com o irmão, ela era muito boa. Então era assim, quando eu ia tomar banho, eu ficava nas duas portas, porque os dois pertenciam à Unimed, então eu ficava entre as duas portas olhando os dois. O irmão dela, porque a cunhada dela era hipertensa, não podia ficar. Não conseguia ficar. Aí ela ia tomar banho correndo e depois eu subia correndo. Aí eu era aquela que entrava no banheiro, era grito e chore, que eu escutava de lá de dentro do banheiro, que eu não tomava nem banho direito. Aí tinha uma menina, isso antes, viu? Eu tô voltando um pouquinho atrás. Aí eu tinha uma menina que fazia faxina, ela falava assim para mim, assim, Márcia, enquanto eu tô limpando o banheiro, porque vocês com acompanhante não podem entrar no banheiro, você toma banho enquanto eu tô lavando. De vez em quando a chefe dela entrava, nossa, tá cheirando shampoo. Aí eu falava assim, lógico, ela via que eu tava com o cabelo molhado, via que eu tinha tomado banho, ela sabia que era eu. Aí eu falei, eu joguei um pouco de shampoo aqui para tirar esse cheiro de remédio, de cheiro do banheiro. Ela não falava nada, mas é lógico que ela sabia que eu tinha tomado banho ali. O banho melhor que eu tomava era esse. Quando chegou na sexta-feira, minha nora foi com meus 2 netos, ele ainda pegou na mãozinha do meu netinho, falou para eles, nossa, meu neto chama Felipe, ele falou assim, eu tava com tanta saudade de você, porque eles eram muito amigos. Aí ele pegou na mãozinha da minha neta. Aí meu filho falou assim, agora nós vamos sair para almoçar, tá, pai? Ele falou, tá bom, filho. Mas traz uma marmita pra sua mãe, que a sua mãe não come nada. E eu não sabia que ele via isso. Sua mãe não come nada, nada. Eu tava que nem um pai. Sua mãe não come nada. Traz uma marmita pra ela. Aí a minha nora veio, né? Eles almoçou, veio. Pra eles chegarem lá no hospital, era 12h15. Eles ficaram mais ou menos uns 40 minutos. Aí 1 hora ela saiu de lá. Aí quando foi... Aí ela veio embora. E nós ficamos lá. E meu filho falou assim, mãe, eu vou dormir, deitar um pouco e vou dormir. Você fica aqui com o pai, que aí amanhã, aí você vai lá pra pensão para dormir, porque aí eu fico aqui com ele. E você dorme, você descansa. Falei, tá bom. Isso era mais ou menos 1h30. Aí o Cristiano deitou para tentar dormir, né, para descansar. Que ele tinha viajado, estava cansado, tudo, estava triste. Aí quando foi 3 horas da tarde, sabe, ele fez assim com a mão, ergueu a mão, aí ele estava bom dia, fazer aquele catéter aqui à noite. Então ele ia fazer aquele catéter de pegar veia profunda, que eles não estavam conseguindo mais pegar veia nenhuma nele. E eles iam pegar aquele catéter aqui. Ele levantou as mãos assim, sabe? Ele pegou bem forte na minha mão e eu gritei o Cris. Falei, Cris, pelo amor de Deus, corre, chama a enfermeira. Porque teu pai tá indo embora. Ele falou assim, não, mãe, pelo amor de Deus, não. Aí a enfermeira veio, a enfermeira padrão veio,
falou para mim assim, olha, sobe lá na capela e pede para Deus para perdoar muitas coisas que ele fez e tudo. Eu subi na capela, conversei muito com Deus, sabe? Foi um caso assim dos 50 segundos, 1 minuto, 2 minutos, porque não tinha como ficar muito tempo. Eu conversei muito com Deus e aí eu falei, ele está nas tuas mãos, Senhor. Eu não quero ver ele sofrendo mais. Eu estou entregando porque até agora eu pedi para o Senhor cura. Mas agora eu estou pedindo para que o Senhor leva, porque eu não estou aguentando mais. Aí eu desci, aí a enfermeira, meu filho estava junto dele, aí ele pegou na minha mão, aí a última palavra que ele falou assim, eu te amo. E foi para a glória. Essa é a minha história, minhas amigas. Essa é a tragédia, essa é a continuação daquele sonho que eu tive, onde hoje eu sei que ele está bem, mas o sofrimento dele foi muito grande aqui. Então hoje eu sei que onde ele está bem, mas eu peço para vocês que me desculpam. Não está sendo uma coisa bem gravada. Não está sendo uma coisa bem gravada. Mas eu espero que a hora que vocês ouvirem esse áudio, presta bem atenção. Quando vocês tiverem parentes doentes, que tiver alguma dor, alguma febre, procure um médico, porque o meu marido não quis. E meu marido não quis procurar ninguém. Ele não aceitava. Ele tinha sido operado do joelho. E ele tinha muito medo, porque ele sentia muita dor no joelho. E ele tinha muito medo, ele sofreu muito com essa cirurgia do joelho. Então ele tinha muito medo dessa cirurgia do joelho, ele não queria ir no médico de jeito nenhum, ele nunca quis participar disso. Então, minhas amigas, eu peço, quando vocês verem que alguma família de vocês tiver alguma dor, parecer com uma febre que vocês não sabem, que daí um pouco você toma um analgésico e passa. Procura ajuda. Não toma medicamento sem saber o que era, porque durante 2 anos meu marido se medicou por conta própria. Porque eu não tinha como fazer, porque não adiantava eu falar para ele no médico. Então eu peço para vocês leva, nem que não for nada, mas leva. Então essa é a minha história. Esse foi o meu trajeto de hospital. Dos 5 meses de vida que ele teve, eu não menti para ninguém, apesar de todo mundo ter acusado que eu estava mentindo, que eu estava querendo a liberdade. Então, mas eu não tinha mentido. Isso era verdade. Eu nunca mentiria, num caso desse, eu nunca mentiria. Mas hoje eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu cuidei do meu esposo até no último momento da vida dele. Eu entreguei ele nos braços do Senhor. Eu cuidei dele no momento e não cuidei com raiva, não cuidei com ódio, não cuidei com, sabe, querendo vir embora. Não. Eu levava bordado, eu levava crochê, eu levava um monte de coisa, porque ficar no hospital eu estudava, eu lia muito livro, até li livro de onde ele frequentava, do espiritismo. Eu li livro, porque não tinha mais nada para me fazer. Eu li. Então, foi um sofrimento, foi sim, muito sofrimento. E eu não estou contando nem a metade do que aconteceu. Nem a metade. Porque se eu for contar a metade, eu vou magoar muitas pessoas e eu não quero isso. Eu não quero, sabe, eu não quero trazer à tona o que eu passei, o que foi falado, o que parente falou, não.
Hoje eu vivo a minha vida. Hoje eu vivo para mim. Hoje é aqui é eu, Deus e meus animaizinhos de estimação. Só. Eu não compartilho nada com ninguém, nem com meu filho. Se eu tiver que passar fome, eu passo aqui sozinha. Se eu tiver que passar necessidade, eu passo aqui sozinha. É muito raro quando eu peço alguma coisa para ele. Só que o meu filho sempre me ajudou. Então, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma boa noite, que só agora eu consegui gravar, tá bom? Deus abençoe. Fica com a santa paz de Deus.